Bom dia a todos. Queria abrir o quarto seminário internacional do LataxNet, junto com a Direito GV e o Machado Associados, advogados. Vou fazer uma abertura bem rápida, dando boas-vindas a todos, contando um pouquinho dos nossos 5 anos de pesquisa do NEF, qual foi o nosso percurso, só para resgatar a nossa história e o nosso reencontro aqui nesse seminário. Nós estamos comemorando 5 anos. Tá funcionando o microfone aí, tá, né? 5 anos do núcleo esse ano. Então, só para lembrar um pouquinho do nosso percurso, a gente começou em 2009 com o objetivo de funcionar como uma espécie de think tank para realizar pesquisa empírica para poder pensar horizontes de reforma em relação ao direito tributário. E é muito curiosa a nossa trajetória. Nós começamos trabalhando inicialmente para entender o processo administrativo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no CARF, entender os problemas de planejamento tributário. E aí uma primeira surpresa nossa na nossa pesquisa foi que quando começamos a fazer a pesquisa, nós descobrimos que faltavam as informações dos julgados do CARF. Houve um colapso de uma transição do CARF e não havia acesso aos julgados do CARF. Então, nós buscávamos informações e não tínhamos essas informações. Depois, conseguimos algumas informações e descobrimos que o processo administrativo não é transparente. Faltam decisões de primeira instância, falta acesso ao auto de infração. Daí nós começamos a entender a grande dificuldade que existe no direito entre o plano da teoria
vou lavrando auto de infração para poder aumentar a arrecadação, interpretando de uma forma mais plástica e flexível a legalidade. Ou seja, eu mantenho a mesma lei, mas interpreto a lei de uma forma que eu possa arrecadar mais. Isso cria um contencioso monumental e que estrategicamente é oculto. Então, só uma percepção interessante da primeira aferição para a segunda aferição. A nossa pesquisadora, Gisele Bossa, que está fazendo a última versão da aferição. Então, de 0 a 100, São Paulo 53, Santa Catarina 52, e a gente começou um trabalho intenso de aferição, do modo que o resultado foi substancial. A gente sentiu que em um ano, dando atenção para as administrações, dando paradigmas do que é importante revelar ou não, houve um aumento substancial da transparência do Brasil. Aqui um bom exemplo foi Goiás, que foi de 4 pontos para 34. Outro ponto foi Alagoas, que saiu de 4 pontos de 0 a 100 para 56 pontos. Enfim, essa é a história aí que há uma possibilidade de sinergia interessante entre a universidade, o público e o privado, através da construção de índices, como transparência, por exemplo, para construírem um melhor ambiente de negócio, construir mais segurança jurídica e mais certeza do direito, através do simples acesso de informação. Farinelli, por favor, faça a abertura do nosso evento. Muito obrigado, Eurico. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos. Agradecer em nome da LataxNet, em nome do escritório, a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, pela 4ª vez, podemos promover esse seminário que, desde a primeira edição, vem sendo um marco para nós e muito importante para a gente trazer um pouco da experiência prática que cada um dos nossos amigos, nos diversos países com os quais nós relacionamos, tragam para a gente. E aquilo que o Eurico falou é verdade. Aquilo que a gente sente aqui na prática, vocês vão ver que em vários desses países eles já estão vivendo muitas dessas coisas, indefinições nas decisões, falta de clareza, uma pressão do fisco em arrecadar, reformas o tempo todo, e também um pouco do ambiente político que a gente vai poder ouvir desses países também, que não se assemelha bastante do que nós estamos passando aqui no Brasil, depois de uma certa ressaca, tanto para os vitoriosos, tanto como para os perdedores na última eleição. Vocês vão perceber que nós não estamos sozinhos na América Latina em relação aos problemas, principalmente. E por isso que esse seminário a gente buscou chamar o nome de Reforma Tributária e os Desafios da América Latina, principalmente no sentido de tentarmos uma união para o bem, e uma união no sentido de unificação de normas, no sentido de clareza, transparência, que é exatamente o trabalho que o Eurico tem feito através do NEF. Nós vamos ter hoje aqui o Júlio Oliveira, que é o sócio da Machado Associados, falando um pouco do ambiente no Brasil, o Christian Rossoalba, que é sócio fundador do Rossoalba França, na Argentina, Jorge Espinosa, do Espinosa Associados, do Chile, Adrian Rodrigues, da Colômbia, falando um pouquinho sobre o momento na Colômbia, César Luna Vitória, que vai falar um pouquinho sobre Peru, e Juan Carlos Garanton, falando também sobre a Venezuela. Também convidamos o Dr. Marco Sena, que é o diretor jurídico do Grupo CCR, para ele passar para a gente um pouquinho do ambiente, do outro lado da mesa. O que as empresas sofrem, as empresas, qual é a visão das empresas, e ele, como condutor do departamento jurídico de uma grande empresa, e empresa que, inclusive, já tem as suas ramificações também na América Latina, eu pedi que ele fizesse um comparativo do que ele vê no Brasil e do que ele vê nos outros países da América Latina. E também nós convidamos o Dr. Mike Valdez, que já também participou outras vezes aqui do nosso seminário, para falar um pouquinho do ambiente, da visão sobre o lado americano, ou seja, como os investidores americanos, como o próprio governo americano tem visto hoje os países da América Latina em relação à transparência, em relação à legislação, em relação às dificuldades que se tem em fazer negócios.